Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. A pré-temporada do Flamengo em 2026 começou com um roteiro que mistura expectativa e prudência, exames concluídos, protocolos definidos e decisões médicas que podem redesenhar minutos, rotação e ambições ao longo do ano. Em coletiva, a comissão técnica detalhou o estado clínico de nomes centrais e deixou claro que cada passo será calculado para transformar saúde em desempenho. No caso do uruguaio, a escolha por um procedimento regenerativo durante as férias foi tratada como uma aposta científica com lastro. Ao concentrar componentes do próprio sangue e aplicá-los na área comprometida, a equipe busca acelerar a recuperação tecidual e estabilizar respostas articulares. A coordenação com profissionais do seu país e o retorno imediato ao trabalho muscular indicam um alinhamento entre autonomia do atleta e governança médica. A comissão foi enfática. O histórico de lesão no joelho, com altos e baixos ao longo do ano, exige vigilância e ajuste fino de carga. A meta é transformar o equilíbrio alcançado no fim da temporada em consistência de minutagem ao longo de 2026. Sem promessas vazias, mas com convicção há espaço real para evolução se o controle de estímulos e respostas for respeitado. Pedro reapareceu com sinais objetivos de cicatrização e sem queixas. Radiografias repetidas por cautela confirmaram estabilidade no antebraço, e os testes funcionais foram cumpridos com excelência. O clube reforçou um princípio simples e poderoso: quem retorna de lesão entra em trilho de monitoramento diferenciado por alguns meses, não como restrição, mas como garantia de performance sustentável. O atacante, segundo o preparador físico, antecipou etapas e aproveitou as instalações para uma semana introdutória de alto padrão. Isso importa. Início bem estruturado reduz ruído, melhora a adaptação e cria base para picos de forma nos momentos decisivos do calendário. O plano é progressivo, sem atalhos de carga, resposta, ajuste. Léo Ortiz encerrou as férias sem queixas no tornozelo e suportou testes de alta intensidade na esteira sem dor, um divisor de águas para quem, antes, sofria em esforços mais fortes. Sinais objetivos de boa recuperação não encerram o caso, inauguram uma fase de vigilância ativa. Qualquer desconforto será tratado como dado, não como drama. Danilo é o retrato da resiliência. O trauma no joelho, com sinovite, edema ósseo e alteração no ligamento cruzado posterior, foi administrado com tratamento conservador e coragem competitiva. Jogou com dor, suportou o calendário e foi decisivo em jogo grande. A comissão não romantiza o sofrimento, valoriza o esforço e protege o futuro. A reavaliação por imagem nas férias trouxe boas notícias: redução do edema e queda do padrão inflamatório nas fibras do ligamento, sem sinais de instabilidade. Ainda a dor, menor, mas presente. Isso muda a conversa de se para como, programação específica, sem datas públicas, com foco em devolver o atleta ao campo no melhor estado possível. Cirurgia? Só se o custo-benefício apontar nessa direção, e a decisão final, como sempre, será compartilhada e respeitará a vontade do jogador. Saul optou por intervenção cirúrgica no calcanhar com um especialista de referência. A mensagem foi direta: o procedimento correu bem, e o pós-operatório segue protocolo. A janela de 2 a 3 semanas para a retirada de pontos define o primeiro marco, depois, fisioterapia no clube e progressão controlada. Dor que rouba a qualidade de vida não é detalhe, é prioridade clínica. A comissão também sinalizou que repetirá a estratégia que potencializou a Arrascaeta no último ano: gestão de carga inteligente, proteção em picos térmicos e calibragem de treinos para maximizar a entrega em jogos-chave. Não há promessa de força máxima com data marcada, há compromisso com timing certo, que é diferente de pressa. Vitão, único reforço anunciado até aqui, foi elogiado pela forma física na reapresentação.
Isso não é apenas um elogio, é um indicador de integração rápida ao modelo de treino e de disponibilidade para competir por minutos desde cedo. Em pré-temporada, prontidão é moeda valiosa. A crítica ao horário da Supercopa do Brasil às 16 horas foi técnica, não retórica. Calor elevado altera a fisiologia, aumenta risco e impacta desempenho. O clube defende que decisões de calendário considerem ciência e segurança, porque proteger o atleta é proteger o espetáculo. O fio condutor da coletiva foi a transparência. Médicos e preparadores explicaram achados, traduziram riscos e reforçaram que cada escolha passa por uma balança de custo e benefício. Não há heroísmo em ignorar dor, há responsabilidade em tratá-la, medir respostas e decidir com informação. Para o torcedor, os sinais práticos são claros: ausência de dor em testes intensos, estabilidade articular, cicatrização confirmada, resposta ao aumento de carga e marcos de reavaliação. O que importa não é a ansiedade por datas, mas a consistência dos indicadores que sustentam minutos de qualidade. O planejamento do Flamengo para 2026 se desenha como um mosaico: recuperar quem precisa, potencializar quem está pronto, integrar reforços e proteger o elenco de variáveis externas, clima, calendário, viagens. É assim que se transforma a saúde em pontos e pontos em títulos. No caso do uruguaio, a aposta regenerativa será julgada pelo campo: menos dor, mais minutos, melhor desempenho. Com Pedro, a meta é manter o trilho de excelência e evitar recaídas. Com Ortiz, consolidar a recuperação e devolver confiança plena. Com Danilo, respeitar o tempo do joelho e não confundir coragem com imprudência. Com Saul, fechar o ciclo cirúrgico e reabrir o ciclo competitivo. A comissão reforçou que decisões são colegiadas: atleta, médicos, preparadores, comissão, direção. Essa governança não é burocracia, é proteção. Quando todos entendem riscos e objetivos, o caminho fica mais sólido e menos sujeito a improvisos. A pré-temporada, por fim, é o laboratório onde se escolhe vencer em maio e dezembro. O Flamengo começou o ano com ciência, método e clareza de propósito. O torcedor quer ver bola na rede. O clube trabalha para que cada minuto em campo seja sustentado por saúde e estratégia. É assim que se constrói uma temporada que não depende de sorte, depende de escolhas certas. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma frase que ecoa como um trovão no universo esportivo: não me valorizam aqui. A declaração de Jorginho, feita em tom firme e emocionado, marca o anúncio de sua saída e abre uma ferida inesperada no clube que ele defendia. A cena é carregada de tensão, e imediatamente os torcedores e a imprensa se mobilizam para entender os motivos que levaram um jogador tão identificado com a camisa a tomar uma decisão tão drástica. A notícia cai como uma bomba no noticiário esportivo. Jorginho, conhecido por sua disciplina tática e liderança dentro de campo, decide encerrar seu ciclo alegando falta de reconhecimento. O anúncio não é apenas uma decisão profissional, é um gesto carregado de crítica e emoção, que expõe fissuras internas e levanta questionamentos sobre a gestão do elenco e o ambiente no vestiário. Dentro do clube, o clima é de surpresa e desconforto. Dirigentes e comissão técnica são pegos de surpresa pela contundência das palavras do jogador. A saída de Jorginho não estava nos planos imediatos, e sua declaração pública coloca em xeque a relação entre atletas e diretoria, abrindo espaço para debates sobre valorização, reconhecimento e respeito. A torcida reage com intensidade. Nas redes sociais, milhares de mensagens surgem em questão de minutos, algumas em apoio ao jogador, outras em defesa do clube. O sentimento coletivo é de perda, como se a saída de Jorginho representasse não apenas a ausência de um atleta, mas também a quebra de um vínculo emocional construído ao longo dos anos. A imprensa esportiva dedica espaço imediato para analisar os desdobramentos. Programas de televisão e rádio convocam especialistas para discutir o futuro do clube sem Jorginho e os motivos que levaram o jogador a se sentir desvalorizado. As análises variam entre críticas à diretoria e reflexões sobre o papel dos jogadores na construção da identidade do time.
No vestiário, relatos indicam que a saída de Jorginho gerou um clima de apreensão. Companheiros de equipe, embora respeitem sua decisão, demonstram preocupação com o impacto que a ausência do atleta terá no desempenho coletivo. O clube perde não apenas um jogador experiente, mas também uma referência de liderança dentro e fora de campo. Torcedores mais antigos recordam momentos decisivos em que Jorginho foi protagonista. Sua postura de entrega, sua inteligência tática e sua capacidade de orientar os mais jovens são lembradas como parte da história recente do clube. A saída, portanto, é vivida como uma ferida aberta na memória coletiva. A repercussão internacional também não tardou. Veículos de imprensa estrangeiros destacaram o anúncio, ressaltando como Jorginho se tornou um dos jogadores mais respeitados da América do Sul. Sua saída é vista como um movimento que pode redefinir o mercado de transferências, despertando o interesse de clubes europeus e asiáticos. Especialistas em gestão esportiva analisam o episódio como um alerta para o clube. A declaração de Jorginho expõe a necessidade de repensar estratégias de valorização e relacionamento com os atletas. O clube, acostumado a ser protagonista por suas conquistas, agora se vê protagonista de uma narrativa de crise e reflexão. O estádio, palco de tantas glórias, é rapidamente associado ao momento de dor. Imagens das arquibancadas silenciosas circulam como símbolo da ausência de Jorginho, reforçando a dramaticidade da situação. O contraste entre os aplausos que o jogador recebia e o silêncio atual intensifica a sensação de perda. A saída de Jorginho também gera impacto econômico. Patrocinadores e parceiros comerciais avaliam os reflexos da notícia na imagem do clube. A perda de um jogador de destaque pode afetar negociações futuras e a confiança de investidores, criando um cenário de incerteza. No meio político, autoridades se pronunciam sobre o episódio, destacando a importância do clube como patrimônio cultural e esportivo do Brasil. A saída de Jorginho é reconhecida como algo que ultrapassa o futebol e toca a identidade nacional, reforçando a dimensão simbólica do time. Torcedores organizados convocam atos de homenagem ao jogador. Bandeiras, cânticos e manifestações em frente ao estádio mostram que, apesar da saída, Jorginho deixou uma marca indelével na memória da torcida. Esse movimento reforça a ideia de que o vínculo entre jogador e clube vai além das quatro linhas. Ex-jogadores também se manifestam. Alguns destacam que já viveram situações semelhantes, em que sentiram falta de valorização. Outros ressaltam que o clube precisa aprender com o episódio para evitar novas perdas. As vozes experientes reforçam a gravidade da situação. A narrativa construída em torno da saída de Jorginho levanta reflexões sobre o papel do futebol na sociedade. Mais do que um esporte, o futebol é visto como espaço de pertencimento e emoção. A decisão do jogador, nesse sentido, é vivida como uma ruptura que mexe com a identidade coletiva. O futuro do clube, diante da saída de Jorginho, é tema de especulação. Analistas apontam que a equipe precisará encontrar formas de se reinventar, utilizando o episódio como combustível para novas conquistas. A narrativa de superação já começa a ser construída, mas o desafio é enorme. Jorginho, por sua vez, reforça em suas declarações que busca reconhecimento e valorização. Sua saída é apresentada como um passo necessário para a sua carreira, mas também como um recado para o futebol brasileiro: talento precisa ser respeitado e reconhecido. A torcida, mesmo dividida, demonstra gratidão. Muitos destacam que, apesar da dor da despedida, Jorginho sempre será lembrado como um jogador que honrou a camisa do clube. O sentimento é de saudade antecipada, mas também de orgulho pelo que foi vivido. O vídeo termina com imagens de Jorginho deixando o campo, aplaudido por torcedores emocionados. A cena é poderosa, mostra que, apesar da ruptura, o vínculo entre jogador e torcida permanece intacto. A saída é dolorosa, mas também é transformada em memória. No fim, a notícia de que Jorginho anuncia a saída, "Não me valorizam aqui", não é apenas um episódio esportivo. É um marco na história do clube, um momento que une torcedores, jogadores e sociedade em torno de uma narrativa de dor, reflexão e resiliência. O futebol, mais uma vez, mostra que é muito mais do que esporte, é emoção, identidade e memória viva do Brasil.
A repercussão da saída de Jorginho, anunciada de forma contundente com a frase "não me valorizam aqui", continua a se espalhar com intensidade pelo cenário esportivo nacional. O impacto da declaração não se limita ao clube, mas alcança torcedores, dirigentes e até mesmo rivais, que observam com atenção os desdobramentos de um episódio que expõe fragilidades na relação entre atletas e instituições. Entre os torcedores, o clima é de comoção e debate acalorado. Muitos se solidarizam com Jorginho, entendendo que sua fala reflete uma realidade vivida por diversos jogadores que se sentem subestimados. Outros, porém, criticam a forma pública como o atleta expôs sua insatisfação, argumentando que isso pode prejudicar a imagem do clube. Essa divisão intensifica ainda mais a repercussão da notícia. Na imprensa esportiva, o episódio ganhou destaque imediato. Programas de televisão e rádio dedicaram longos blocos para discutir os motivos da saída e os impactos que ela pode gerar no elenco. Jornalistas e comentaristas ressaltaram que a fala de Jorginho não é apenas um desabafo individual, mas um alerta sobre a necessidade de maior valorização e diálogo dentro das estruturas esportivas. Dentro do elenco, a ausência de Jorginho é sentida como um golpe duro. Companheiros destacam sua importância não apenas em campo, mas também nos bastidores, onde exercia papel de liderança e orientação. A saída gera a necessidade de reorganização imediata, tanto no aspecto tático quanto no emocional, criando um desafio adicional para a comissão técnica. Torcedores organizados têm se mobilizado em atos de homenagem ao jogador. Faixas, cânticos e manifestações em frente ao estádio mostram que, apesar da saída, Jorginho deixou uma marca indelével na memória da torcida. Esse movimento reforça a ideia de que o vínculo entre jogador e clube vai além das quatro linhas e permanece vivo mesmo após a ruptura. Patrocinadores e parceiros comerciais também acompanham com atenção os desdobramentos. A saída de um atleta tão popular pode afetar campanhas de marketing e a imagem do clube, exigindo estratégias rápidas para minimizar os impactos. Ao mesmo tempo, o episódio gera enorme visibilidade, que pode ser explorada como oportunidade de reposicionamento. Ex-jogadores e figuras históricas do futebol se pronunciaram, muitos deles destacando que já viveram situações semelhantes de falta de reconhecimento. Suas declarações ampliam a repercussão da notícia, mostrando que o episódio de Jorginho não é isolado, mas parte de uma dinâmica recorrente no esporte. A repercussão internacional reforça a dimensão do caso. Veículos estrangeiros destacaram a saída de Jorginho como um movimento que pode abrir portas para sua transferência a outros clubes, além de ressaltar a força de sua declaração como símbolo de coragem e autenticidade. Por fim, a saída de Jorginho se consolida como um marco na história recente do clube. A repercussão da notícia não se limita ao presente, mas projeta reflexos para o futuro, tanto na reconstrução do elenco quanto na forma como o clube será lembrado por sua torcida. O episódio, carregado de emoção e polêmica, reafirma que o futebol é muito mais do que esporte, é paixão, identidade e memória coletiva. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.